da obediência na presença de Deus. Nós temos falado já acerca de algumas semanas acerca do tema compromisso com Deus. Na verdade, compromisso ele é essencial em todos os aspectos da nossa vida, na verdade, em todos os âmbitos da nossa caminhada, inclusive espiritualmente. O compromisso aí verdadeiramente faz a diferença entre nós sermos e não sermos, entre nós verdadeiramente alcançarmos algo ou não alcançarmos na presença de Deus, espiritualmente falando. Mas em todos os âmbitos da nossa vida, o compromisso é algo essencial. Lá no seu trabalho o compromisso é essencial, lá na sua família o compromisso é essencial, Em todos os aspectos da nossa vida espiritual não é diferente. Se nós queremos ser crentes avivados, crentes fortes, crentes verdadeiramente que desempenham aí um papel cristão verdadeiramente eficazmente, nós vamos ser crentes compromissados, comprometidos com Deus, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com a causa do Evangelho de Cristo Jesus. E nós lemos aqui uma história bem conhecida, ou apenas 2 versículos de uma história bem conhecida de todos nós, histórias que nós temos ouvido aí de maneira até mesmo exaustiva desde da nossa infância, não é verdade? Quem na escola dominical nunca ouviu acerca do profeta Jonas sendo engolido por um peixe, E tem muitas pessoas que até pensam que isso é apenas uma narrativa, é apenas uma ilustração. Não é a realidade, querido, mas verdadeiramente diz a palavra de Deus que toda esta palavra ela é poderosa. Não diz apenas algumas partes, não diz apenas alguns versículos, mas toda ela é palavra de Deus, inspirada e poderosa para trazer mudança na nossa vida. Inclusive a história deste profeta, que em muitos aspectos se assemelha à minha e à sua história, e em muitos aspectos, querido, se nós colocarmos um paradoxo entre a nossa vida e a vida do profeta Jonas, nós vamos encontrar muitas similaridades, na verdade muitos aspectos que nós podemos dizer que nós somos aí parecidos, ou na nossa caminhada cristã encontramos e nos deparamos com momentos em que talvez se assemelham aos momentos que o profeta Jonas enfrentou. E esses 2 versículos que nós lemos verdadeiramente se assemelha à missão que todos nós temos como crentes, porque todos nós fomos chamados, a partir do momento que Deus nos chamou, que Deus verdadeiramente pela sua misericórdia nos tirou de um mundo de pecado, de escravidão, de verdade, de dolo, de trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu compromissos, Ele nos deu verdadeiramente aí uma série de situações que nós temos que alcançar através da nossa vida. E este chamado de Jonas se assemelha ao nosso chamado como crente, que é chamado que nós encontramos lá em Mateus, em Marcos, em João, em Atos dos Apóstolos, através da grande comissão da igreja, que é para ir e para evangelizar todo o povo, irmos e verdadeiramente fazermos a diferença em todos os aspectos da nossa vida. Quem foi chamado aqui para fazer a diferença? Jesus não te chamou apenas para estar, querido, sentadinho aí como você está. Jesus te chamou como lâmpada, Jesus te chamou verdadeiramente aí como algo que tem que ser erguido e verdadeiramente trazer aí a luz onde existe treva. Jesus te chamou como sal para verdadeiramente fazer a diferença em meio a um mundo insípido. Às vezes você pode olhar para si e dizer: pastor, mas eu não fui chamado aí para nada, eu não sou nem auxiliar, não sou diácono, não sou presbítero, não sou evangelista. Querido, verdadeiramente toda a igreja, todo o povo de Deus tem um grande chamado, que é para verdadeiramente fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Às vezes você não tem apenas o título, não tem apenas a nomenclatura, mas todos nós temos um chamado individual da parte de Deus para fazermos a diferença como Jonas teve. Todos nós temos esse chamado na nossa vida. Ei, fala para o seu irmão: você foi chamado para fazer a diferença, querido. Você foi chamado para um compromisso, você foi chamado para alguma coisa. Na verdade, cada um com as suas peculiaridades, com as suas peculiaridades, particularidades também, cada um verdadeiramente com os seus atributos físicos, intelectuais, mas todos nós fomos chamados e somos capazes de fazer alguma coisa para Deus, somos capazes de contribuir nesse grande e maravilhoso reino que o Senhor nos tem proporcionado estar. E na vida do profeta Jonas não é diferente. Nós encontramos alguns momentos
da sua vida que talvez se assemelham, momentos que nós estejamos vivendo. Nós vivemos em um mundo que não está muito diferente da cidade que Deus chamou verdadeiramente Jonas para profetizar. Nós vivemos em um mundo mau que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo corrompido por uma série de questões. Nós vivemos em um mundo afastado, distante de Deus. Querido, nós vivemos em um mundo carente da misericórdia, carente da graça, carente verdadeiramente de uma mudança através do Evangelho. Todos nós sabemos que este mundo verdadeiramente vai de mal a pior, mas assim como Deus chamou Jonas, Deus tem chamado cada um de nós a um verdadeiro compromisso. Homens e mulheres dispostos a verdadeiramente deixar perder verdadeiramente algo da sua vida pessoal e particular para alcançar algo muito maior e muito mais precioso no reino de Deus. Nós vivemos em um mundo onde os valores estão aí verdadeiramente invertidos, como estava invertido naquela sociedade ninivita, onde o povo verdadeiramente era até sábio, entendido na questão da filosofia, da matemática, da ciência, mas estava com seus corações longe, distante de Deus. Nós vivemos em um mundo em que verdadeiramente a cada dia nós vemos que a ciência se multiplica, os conhecimentos do homem vão muito mais além daquilo que nós esperamos ou daquilo que nós verdadeiramente podíamos esperar, mas verdadeiramente a cada dia que passa o coração do homem está mais longe de Deus. A sociedade verdadeiramente está cada dia mais corrompida e mais longe de Deus, e Deus nos tem chamado a nós, homens e mulheres verdadeiramente dispostos a fazer um compromisso com Deus para mudarmos esta situação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Todos nós fomos chamados e fomos verdadeiramente comissionados a um compromisso com Deus. Mas muitas vezes nós estamos aí inertes diante desse chamado para o compromisso. Muitas vezes nós estamos, de uma certa forma, sendo negligentes ao chamado, ao compromisso que cada um temos da parte de Deus. E é nesses aspectos nós nos assemelhamos muitas vezes ao profeta Jonas. E nós encontramos na sua caminhada, na sua vida, 4 momentos distintos da sua caminhada, que talvez se assemelhe a algum momento que você esteja enfrentando na sua vida espiritual. O primeiro momento, na realidade, é o momento em que Jonas recebe o chamamento, o chamado ao compromisso de Deus, e aí ele, como se isso fosse possível, decide fugir de Deus. Na nossa vida hoje não é diferente, porque nós vivemos em uma sociedade onde muitos estão verdadeiramente fugindo ao compromisso com Deus. Nós vivemos dias em que as pessoas verdadeiramente querem apenas os benefícios, mas não querem o compromisso. Muitos querem verdadeiramente serem testemunhas de grandes milagres, de grandes feitos. Muitos querem ser testemunhas de verdadeiramente grandes ações, mas não querem verdadeiramente pagar o preço de compromisso. Muitas pessoas estão sendo negligentes, fugindo como Jonas fugiu diante do compromisso para irmos e evangelizarmos, diante do compromisso que Deus nos deu para verdadeiramente colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, diante do compromisso que Deus nos deu para verdadeiramente pisarmos serpente e escorpião, para verdadeiramente levarmos a palavra que é viva e eficaz e que ela faça aí mudança na vida de alguém. Como Jonas, nós não estamos diferentes. Nós estamos muitas vezes aí fugindo do compromisso, fugindo verdadeiramente de uma posição que talvez nos traga aí dolo pessoal, de uma situação que talvez nos traga alguma perca pessoal, porque nós vivemos em dias onde as pessoas só querem apenas ganhar, receber, olhando na realidade para aquilo que vai trazer apenas um lucro financeiro, um lucro humano, querido, mas verdadeiramente a nossa maior recompensa não está neste mundo, não é deste mundo. A verdadeiramente recompensa que nós esperamos está no porvir, não é aí como a teologia da prosperidade prega, porque verdadeiramente a nossa esperança está em receber aquilo que é de melhor, na presença de Deus que já nos tem preparado todas as coisas
para que nós possamos usufruir delas. E em alguns aspectos nós nos assemelhamos a Jonas. Estamos fugindo do compromisso. Estamos correndo, tentando, na realidade, nos esconder. E quanto mais nós corremos do compromisso, mais longe de Deus nós ficamos. Quanto mais nós corremos, na realidade, de um compromisso na presença de Deus, mais longe de Deus eu fico. Mais longe o meu coração de Deus está. Mais longe o Espírito Santo está de mim. Tiago diz lá na sua epístola: achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Queridos, se verdadeiramente através da nossa vida nós corremos de Deus, nós tentamos nos esconder, embora isso não seja possível, mas o seu Espírito Santo verdadeiramente só habita no coração que anseia pela sua presença. Como diz o salmista: Senhor, o meu coração anseia pelos teus atos, não retire de mim o teu Espírito. Mas verdadeiramente nós vivemos dias em que as pessoas estão fugindo de Deus, e quanto mais longe de Deus nós procuramos estar, verdadeiramente mais para baixo nós vamos indo. E aí nós encontramos Jonas descendo em 3 momentos da sua vida. Primeiro, ele tem que descer até o porto para pegar um navio rumo verdadeiramente à situação, ao lugar oposto ao lugar que Deus o tinha mandado. A segundo aspecto em que ele desceu ao porão, e ali ele verdadeiramente estava aí dormindo, porque verdadeiramente quando nós fugimos do compromisso, nós estamos como que adormecidos diante do chamado de Deus na nossa vida. Mas em nome de Jesus, se existe alguém dormindo aqui, vai acordar nessa noite. Deus está batendo aí, falando: acorda meu filho, acorda minha filha, porque eu quero fazer grandes coisas através da sua vida. E o terceiro ponto aí na caída de Jonas, agora ele cai daquele porão e vai para o estômago do peixe, vai para a profundeza do mar. Quanto mais nós fugimos do compromisso, mais longe de Deus nós ficamos. Quanto mais nós fugimos do compromisso com Deus, mais longe do Senhor nós estamos. E aí muitas vezes nós nos perguntamos: por que eu não sinto mais a presença de Deus? Porque Deus não fala mais comigo? Porque verdadeiramente eu vou na igreja e volto da mesma forma. O povo levanta a mão, o povo canta, mas eu não consigo levantar a mão, eu não consigo cantar, eu não consigo sentir a presença do Espírito Santo. Ei, querido, quem sabe você está como Jonas aí no lugar que você não deveria estar? Quem sabe como Jonas você está aí fugindo do compromisso na presença de Deus? Em nome de Jesus Cristo, nesta noite Deus pode mudar esse cenário na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Este é o primeiro ponto na história de Jonas. Ponto que ele está fugindo de Deus, que ele está correndo para o lugar oposto. Se você olhar no mapa, você vai ver que Tarsis é o lado oposto de Nínive. É totalmente oposto da vontade que Deus tinha para aquele homem. O desejo de Deus é nos encher do Espírito Santo. O desejo de Deus é que nós sejamos cheios da autoridade, de graça, da sua presença. O desejo de Deus é nos batizar, de nos usar com garra, com ousadia no seu Espírito. O desejo de Deus é que nós sejamos chamas, brasas aí na sua presença, cheios de autoridade do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós estamos indo e caminhando em direção contrária à vontade de Deus. Nós estamos andando em direção contrária àquilo que Deus nos chamou e nos comissionou para fazer. Mas é noite de despertamento, é noite de verdadeiramente compromisso na presença de Deus, com o chamado de Deus individualmente na minha e na sua vida, porque cada um tem um chamado individual de Deus na vida. Deus usa indivíduos. Deus, ele verdadeiramente está aí disposto a nos usar como indivíduos. Em meio às multidões ele nos enxerga como indivíduos. Não é verdade? Existe uma série aí de instituições, de organismos, de organizações, mas Deus está interessado verdadeiramente com indivíduos, com pessoas